Bom, vamos então retomar o segundo reinado. No primeiro vídeo a gente parou na parte da questão da mão de obra. Era questão de tempo a escravidão ter o seu fim no Brasil. A gente já vinha tendo gradativamente leis abolicionistas. Então, a necessidade de mão de obra para as lavouras de café, sem dúvida, vão ser o principal motivo para a política imigratória do Brasil. O que vai ser essa política imigratória do Brasil? Essa política imigratória do Brasil é um incentivo à vinda de imigrantes europeus morar aqui no Brasil. Para quê? Primeiramente, para trabalhar nas lavouras de café que estavam em expansão. O café estava no auge aí, de produção. Então, era uma questão. A mão de obra escrava, a escravidão seria abolida e você precisava de mais gente para trabalhar na lavoura de café. Então, era um motivo para trazer imigrantes europeus do Brasil. E vieram para o Brasil espanhóis, italianos, alemães, russos, poloneses, ucranianos. Diversos povos vieram para o Brasil. Muitos desses estavam em guerra, era um incentivo a vir para cá. Até mesmo porque no início alguns ganhavam terras. Outro motivo também era uma política do Império de povoar, de ocupar regiões despovoadas, principalmente o sul do Brasil. Por que tinha interesse de povoar o sul do Brasil? Porque o sul estava vazio e tinha-se o medo dos países vizinhos tomarem o sul do Brasil. E um terceiro motivo também, a gente cita aí, né, nesse contexto, é o embranqueamento da população brasileira. A gente tinha no mundo aí o desenvolvimento das teses racialistas, de ideias racistas, baseadas no darwinismo social, no determinismo, que consideravam um povo melhor que o outro, uma etnia melhor que outra. Essas ideias aí estavam em alta no mundo. E no Brasil a gente vai ter alguns antropólogos, alguns intelectuais defendendo essas ideias aí eugenistas. O que é eugenia? Considerar um grupo, uma etnia mais forte do que outra, mais inteligente. E alguns intelectuais do Brasil vão comprar essa ideia de que para o Brasil se desenvolver precisava embranquecer a raça, se europeizar. Então a gente vai ter aí a política imigratória do Brasil com a vinda dos europeus. Primeiramente a gente tem o regime de parceria. O que é o regime de parceria? Os fazendeiros, eles pagavam as despesas dos imigrantes para virem para o Brasil. E depois cobravam, só que essa dívida nunca tinha fim. Isso acabou levando aí, o regime de parceria acabou não dando muito certo por conta disso. Inclusive alguns países europeus proibiram esses imigrantes de virem para o Brasil, pois trabalhavam muito, não ganhavam nada ou quase nada e eram muito maltratados. Até que no sistema de colonato vai dar certo. Porque no sistema de colonato já começa que o imigrante ele não precisa pagar as despesas de viagem para cá. Então vamos ver aí como funcionava o sistema de parceria que não deu certo e o sistema de colonato que deu certo. No sistema de parceria, olha só, os custos da vinda do europeu para cá eram pagos pelos proprietários, que cobravam esses imigrantes. O fazendeiro cedia um pedaço de terra para o imigrante cuidar do café e depois dividiam os resultados da venda. Só que o imigrante ele nunca conseguia quitar a dívida dele com o fazendeiro. Esse era o problema, além do que eram muito maltratados. Lembrando que a gente viveu muito tempo de escravidão. E os fazendeiros tratavam com muita brutalidade esses imigrantes. No sistema de colonato já funcionou razoavelmente bem. Os custos da vinda dos imigrantes eram pagos pelo governo e
o governo que regulamentava as relações de trabalho entre o fazendeiro e o imigrante. Havia o pagamento de um piso e o imigrante tinha o direito a plantar a sua roça ali de subsistência. Então funcionou melhor esse sistema aí de colonato. Aí uma imagem de um quadro espanhol em que a gente vê aí o embranqueamento da raça. Alguns intelectuais brasileiros defendiam, inclusive, que a grande leva de imigrante europeu ia, aos poucos, dissolver o elemento negro, embranqueando a raça e tornando o Brasil aí mais desenvolvido por conta do embranqueamento da população. Teses aí que foram superadas, de certa forma, após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que hoje a gente ainda tem resquícios dessas teses. Muitos países desenvolvidos, eles defendem o aborto para os países pobres como forma de controle populacional. No fundo, existem ainda essas ideias eugenistas e mesmo racistas. Então, essa política imigratória, principalmente de dar terras para os colonos aqui, essa ideia iniciada por Dom João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, essas ideias não eram muito bem-vindas por todos aqui na elite colonial, não. Olha só o que o futuro senador Vergueiro vai afirmar. Trazer os colonos para dar terra a eles, à custa de grandes despesas, é uma prodigalidade ostentosa, ou seja, é caro, é desnecessário. Então, nem todos da elite aí vão apoiar a doação de terras para imigrantes. Por quê? Se o governo brasileiro está doando terras para o imigrante, automaticamente esses fazendeiros estão perdendo mão de obra. E é inclusive nesse contexto que vai ter a lei de terras. O que é a lei de terras? A lei de terras vai dizer que ninguém mais pode ganhar terra ou conquistar a terra pelo trabalho. A partir de agora você só consegue terra comprando. Isso para quê? Para dificultar que a população pobre e imigrante tenha terra, porque se o imigrante tiver terra, o fazendeiro não vai ter mão de obra. E também evitar o acesso da população ex-escrava a essas terras. Porque era fato, cedo ou tarde a escravidão ia acabar. E os imigrantes, muitas levas chegando ao Brasil, como eu disse, italianos, alemães, poloneses, até mesmo russos. Então a gente viu aí a questão da política imigratória do Brasil, agora a política externa, ou relações diplomáticas, que são relações entre os países. E o principal ponto da política externa do Brasil era a influência inglesa. Primeiro, era a Inglaterra, os principais parceiros comerciais do Brasil. Nesse momento, a gente comprava os produtos industrializados, principalmente da Inglaterra. Tanto que os importadores do Brasil, ou seja, aqueles que compravam as mercadorias da Inglaterra, e os ingleses, eles não viam com bons olhos a ideia de industrialização do Brasil e os surtos industriais, porque se você passa a industrializar os produtos aqui, você não precisa comprar da Inglaterra. E também são dos bancos ingleses que nós vamos pegar aí empréstimos, que o governo vai pegar empréstimos. E os dois principais fatos da política externa do Brasil é a questão Christie e os choques com os países latinos. Então, primeiramente, vamos ver aí a questão Christie. O que foi isso aqui? A gente tinha no Brasil, nessa época, um embaixador da Inglaterra chamado William Christie. E há alguns problemas aqui no Brasil, que vão levar, inclusive, ao rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Então, a gente tem aí, primeiro, um navio inglês, ele encalha no litoral do Rio Grande do Sul e a carga é saqueada. A Inglaterra exige uma indenização por isso. Depois,
alguns marinheiros fazendo baderna no Rio de Janeiro são presos, a Inglaterra exige desculpas também, exige a expulsão dos policiais que prenderam esses baderneiros. E, por fim, a mando de William Douglas Christie, a Inglaterra aprisiona 5 navios brasileiros aí, a Marinha Inglesa, no porto do Rio de Janeiro, a título de indenização. O Brasil paga a indenização, mas exige desculpas da Inglaterra por invadir o porto do Rio. A Inglaterra não pede desculpas, até que um juiz, que vai ser o rei da Bélgica, vai julgar quem está certo e quem está errado. E esse juiz vai dizer que o Brasil está certo. A Inglaterra não pede desculpas, então Dom Pedro II ele rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Lembrando que isso seria pior para a Inglaterra do que para o Brasil, porque a Inglaterra tinha grandes vantagens aqui. Dom Pedro II não recua e rompe relações diplomáticas, que só vão ser retomadas lá em 1865, na Guerra do Paraguai. Aí a imagem do embaixador inglês no Brasil, William Douglas Christie. Agora a gente entra nos conflitos na região Platina. O que é região Platina? É a região da Bacia Platina, formada pelos rios Uruguai, aqui, o rio Paraná, esse aqui, e o rio Paraguai. Nascendo aqui no Brasil, ele corta o Paraguai, corta a Argentina e desemboca aqui. Então, a região Platina, primeiramente, é importante a gente conhecer essa geografia para entender as questões aqui. A região Platina é formada, então, pelo Brasil. Aqui, ó, esses rios nascem aqui. Todos os rios da Bacia Platina nascem no Brasil. O rio Paraguai, o rio Paraná e o rio Uruguai. Então, o Brasil é parte da Bacia Platina, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. E quais vão ser as causas desses conflitos que a gente vai ter aqui? Primeiro, questões territoriais, as fronteiras ainda não eram bem definidas, expansionismo territorial de alguns países, a política de alianças e também a disputa política entre Brasil e Argentina. Então a gente vai ter alguns conflitos aí na região Platina. A guerra contra Uribe do Uruguai, a guerra contra Rosas da Argentina, a guerra contra Guire do Uruguai. E por fim, o mais importante conflito da América do Sul, que é a famosa Guerra do Paraguai, que tem inclusive consequências importantíssimas. Então, a gente vai ver em detalhes cada um desses conflitos. E eu trouxe aí o mapa porque sem o mapa fica muito difícil compreender esses conflitos. Então, no mesmo contexto, a gente vai ter a guerra contra Uribe do Uruguai e a guerra contra Rosas da Argentina. Então, nesse momento, quem governa o Uruguai é um presidente chamado Uribe. E o principal líder da Argentina é o governador da província de Buenos Aires, chamado Rosas. Então, aqui na Argentina, a gente tem o líder Rosas. E no Uruguai, o Uribe. E qual vai ser o problema com eles, além do fato deles serem autoritários, ditadores? O governo argentino, ele deseja anexar territórios à Argentina, criando um grande país. Ele deseja tomar aqui a Bolívia, deseja também ocupar e anexar o Paraguai e também o Uruguai. Então, esse Rosas ele tem uma tendência expansionista. Isso vai desagradar o Brasil, porque o Brasil ele deseja que o Paraguai continue independente. Não só o Brasil, como também a Inglaterra, a França, têm interesse que os países continuem independentes, até mesmo para facilitar o comércio. Então começa o conflito
Ah, e outra coisa importante também, o Rosas é contra a livre navegação na bacia Platina. E é pelo Rio Paraguai que você chega na província de Mato Grosso. Era a principal forma de chegar na província de Mato Grosso, era por aqui. Então, o Rosas não queria livre navegação aqui. Isso atrapalhava o Brasil. Até que o Uribe, ele começa a incentivar o ataque a fazendeiros aqui na província. Então vai ser o estopim. O Brasil, ele vai entrar em guerra primeiramente contra Uribe, vai vencer Uribe do Uruguai e vai vencer o seu aliado posteriormente chamado Rosas. Caramba, o Brasil venceu os dois, sim, porque o Brasil teve apoio de parte da população do Uruguai, que era contra o Uribe, e parte da população da Argentina, que era contra o Rosas. Então a gente tem aí primeiro os dois conflitos. Depois, em 1864, a gente tem a Guerra do Brasil contra Aguirre do Uruguai. O que aconteceu, então? Nesse momento, o Uruguai é governado por Aguirre, que é de um partido chamado Partido Blanco, que é bastante hostil ao Brasil. E, nesse momento também, os conflitos entre fazendeiros uruguaios e a população do Rio Grande do Sul vêm a todo vapor, e o Brasil reclamando e o Aguirre não faz nada, até que o Brasil vem e intervém no Uruguai e depõe o Aguirre. Esse Aguirre ele é afastado e é colocado no poder um outro governante mais favorável ao Brasil. Só que o Paraguai não vai gostar, como a gente vai ver disso, iniciando a Guerra do Paraguai. Então vamos retomar aí o contexto para poder entender as causas. O Uruguai era governado pelo Aguirre. O Brasil vem e depõe o Aguirre. Imediatamente, então, o Paraguai declara guerra ao Brasil. Por quê? Porque o Paraguai era favorável ao Aguirre, porque o Aguirre tinha alianças com o Paraguai, inclusive permitia que o Paraguai usasse o porto de Montevidéu para exportar suas mercadorias. Se você observar o mapa, você vai perceber que o Paraguai ele não tem saída para o mar. Então, o Brasil o Brasil intervindo na política do Uruguai desagradou o Paraguai. E aí o que o Paraguai faz? Primeiro, o Paraguai ele toma uma embarcação brasileira que estava aqui no Rio Paraguai, indo para o Mato Grosso. Inclusive o Paraguai invade o Brasil, ocupando o Mato Grosso. Ao mesmo tempo, o Paraguai também declara guerra ao Uruguai. Mas por que declara guerra ao Uruguai? Porque nesse momento o Uruguai tem um governante a favor do Brasil. Só que para os paraguaios chegarem ao Uruguai, precisa passar pela Argentina. E os argentinos não dão apoio ao Paraguai, não dão autorização para o Paraguai chegar aqui no Uruguai. Então o Paraguai também declara guerra à Argentina. Caramba! O Solano Lopes declarou guerra a 3 países. Ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. E aí a gente vai ter a longa Guerra do Paraguai, em que a gente vai ter aí Brasil, Argentina e Uruguai se unindo para destruir o Paraguai. De início, a historiografia acreditava que a causa principal dessa guerra tinha sido o imperialismo inglês, que foi a Inglaterra o pivô disso tudo. Lembrando que hoje essa ideia ela caiu por terra completamente. As causas da Guerra do Paraguai são essas questões aí de alianças, de interesses, e também essa ideia do Paraguai ter a sua saída para o mar ali. Então a gente tem a Guerra do Paraguai. Aí o líder na época, Solano Lopes. A guerra dura bastante tempo até Solano Lopes ser morto.
Lembrando que ele era também um ditador ferrenho no Paraguai. As consequências da Guerra do Paraguai são muito importantes. Primeiro, a gente tem um Paraguai completamente destruído e saqueado. O governo brasileiro gastou muito dinheiro nessa guerra. A gente tem um fortalecimento do exército, que vai ser oposição à monarquia. E a gente vai ter logo em seguida a fundação do Partido Republicano, das ideias republicanas. Então agora a gente entra na última parte aí da monarquia, já no contexto do declínio da monarquia. Então, primeiro, é importante a gente entender como estava a elite nesse momento. A gente tem uma elite em ascensão, que são os fazendeiros, cafeicultores do Oeste Paulista, que querem mais poder, e a gente tem uma facção decadente, formada pelo Nordeste e pelo Vale do Paraíba, aqui Partido Liberal, aqui Partido Conservador, que apesar de decadente, está no poder. Então, os fazendeiros do Oeste Paulista vão começar a se colocar contra a monarquia, até porque Dom Pedro II não tinha interesse nenhum em indenizar esses fazendeiros aqui pela perda dos seus escravos, com uma possível abolição da escravidão. Então, a gente vai ter contra a monarquia os fazendeiros, a classe média, que também começa a enxergar a monarquia como retrógrada, e também os militares, como a gente vai ver mais para frente. Mas por que os militares são contra a monarquia? A gente vai ver para frente. O importante é entender esses três grupos aqui inicialmente, fazendo forte oposição à monarquia. Quem? Cafeicultores paulistas, classe média e militares. Então a gente vai ter o movimento republicano. Essa imagem aí é da Convenção de Itu, em 1973, e a formação do Partido Republicano Paulista. E um texto trazendo aí o movimento republicano, em que a gente tem, primeiramente, no Rio de Janeiro, a fundação aqui do Jornal da República, por Quintino Bocaiúva, com o Manifesto Republicano. Posteriormente, esse clube republicano no Rio aqui, ele é atacado por monarquistas. Logo depois a gente tem a formação do Partido Republicano Paulista em São Paulo, depois o Partido Republicano nas províncias. Então as ideias republicanas elas vão ganhando espaço. É importante também salientar que os republicanos, apesar de terem a ideia comum de serem contra a monarquia, eles não têm muita convergência, muitas ideias semelhantes contra outros assuntos, não. E a questão militar? Vamos a ela entender também por que os militares passam a ser contra a monarquia. Primeiro, a gente tem o exército fortalecido a partir da Guerra do Paraguai. O exército passa a ser visto como salvadores da pátria. E o exército estava, assim, de certa forma, deixado de lado pelo Império. E também lembrar que, na Constituição, os militares não podiam ter voz ativa, não podiam participar da política, ficar opinando. Os militares deveriam cuidar de assuntos militares, ponto. E eles queriam participar da política. Eles consideravam os políticos civis inaptos, corruptos. Até que chega também a mentalidade positivista, através do militar Benjamin Constant. E o ideal positivista, ele considera a república mais eficiente, mais racional do que a monarquia. Então o exército ele vai, a partir da ideia também do positivismo, adotar
a ideia republicana. O exército vai passar a ser republicano. Então em 1884, importantes oficiais foram punidos, como Sena Madureira, o tenente-coronel Sena Madureira, porque os militares queriam participar da política, queriam se pronunciar sobre os destinos do país e eram punidos. Então, eles passam a ser oposição à monarquia. Então, foram punidos aí por Dom Pedro II, que dizia que os militares, principalmente o exército, tinham que se envolver apenas nas questões militares. Então, depois de uma expressiva vitória na Guerra do Paraguai, o exército tomou corpo, estufou o peito, ergueu o nariz, passou a reivindicar do Império maior espaço político e maior poder de decisão, o que foi negado pelo Império. Então se tornou oposição ao Império. Por fim, a gente também tem a questão religiosa. Então vamos entender o que dizia a Constituição de 24. A gente tinha um sistema de padroado, que é o quê? O rei escolhe os cargos dos religiosos, mas principalmente o beneplácito. O que é o beneplácito? As ordens do Papa têm que passar pela validação, pelo aval do rei, pelo beneplácito do rei. E o que aconteceu? O Papa ele elaborou um decreto proibindo as igrejas católicas de darem a comunhão para os maçons, para a maçonaria. A Igreja Católica, então, tinha se colocado contra a participação de maçons na ordem religiosa. E isso desagradou muitos políticos que eram maçons, e Dom Pedro II, então, ele invalida esse ato do Papa. E os bispos de Olinda e de Belém, entre obedecer Dom Pedro e entre obedecer Dom Pedro e obedecer a ordem do Papa, esses bispos de Olinda e de Belém obedecem à ordem do Papa, proibindo a participação de maçons nas missas. E Dom Pedro II manda punir de maneira bastante feroz esses bispos de Olinda e de Belém. Isso causa um mal-estar entre a igreja e a monarquia e o Dom Pedro. Em 1879 e 1880, também no contexto de declínio da monarquia, a gente tem a famosa Revolta do Vintém, em que o Império ele criou um imposto aí sobre os bilhetes de bonde, a população se revoltou, destruiu aí os bondes, o Rio de Janeiro ficou um caos, uma pancadaria para todo lado entre a polícia e os manifestantes, mais um motivo também para crise da monarquia. Acabou que esse imposto aí sobre o bilhete de bonde, de um vintém, foi revogado. Por fim, nos momentos finais da monarquia, Dom Pedro II, através do seu principal ministro, chamado Visconde de Ouro Preto, era considerado aí um primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, ele elabora uma reforma aí, com ideias até republicanas, dando autonomia às províncias, para tentar acalmar os ânimos nacionais. Ocorre que o Congresso, a Câmara dos Deputados, não aprova essas reformas de Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro do Dom Pedro II. Dom Pedro II fica insatisfeito e dissolve a Câmara. Então, mais um motivo aí. Por fim, surgem boatos aí de que militares seriam punidos, presos e punidos. Acaba então que alguns militares, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, eles em 89 tomam o poder.
Então, em 15 de novembro de 89, a República foi proclamada num golpe de Estado que deveria ser clássico, com a tropa formada e a deposição do governo imperial. O movimento era algo confuso, porque seu líder improvisado, o Marechal Deodoro da Fonseca, era monarquista e amigo pessoal do rei. Então, não era para a proclamação da República ser naquele momento. Havia a ideia de que deveria esperar a morte de Dom Pedro II, que ainda era muito querido, para então pensar na República. Mas acabou que o desenrolar histórico acabou antecipando. De início, Deodoro cogitava apenas trocar o ministério. Entretanto, pressionado pelos republicanos civis que temiam a prisão de Benjamin Constant, Deodoro decidiu levar a cabo a empreitada e proclamou o fim do Império. Surpreendentemente, o imperador aceitou pacificamente a situação, até mesmo para não haver um derramamento de sangue. Partindo então com a família para a Europa, inclusive Dom Pedro recusou uma pensão vitalícia que o novo governo republicano ofereceu a ele. Transformou assim o golpe clássico numa espécie de golpe grisalho. A república proclamada não seria bem uma república, tornando-se primeiro um condomínio de militares e depois um condomínio de oligarquia, sobretudo a paulista e a mineira, chamada aí República Velha, como a gente viu. Então, Dom Pedro II decidiu não reagir. Foi-se embora com sua família para a Europa. Seus restos mortais hoje estão na Catedral de Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro. Aí, uma curiosidade também, a princesa Isabel, aqui na imagem, valorizava o negro e sua cultura, apoiava a capoeira. Na verdade, Dom Pedro II e sua família, eles não tinham escravos particulares, apenas escravos aí pertencentes ao Estado. Dom Pedro II era uma pessoa extremamente culta, conhecedor das principais ideologias que se davam na Europa. Ele estava a par do que acontecia no mundo, falava diversas línguas. Então muitos o consideram como um abolicionista implícito, um abolicionista que não gostava de expressar suas ideias, até mesmo porque o império era todo ele baseado na escravidão. Então há relatos aí de várias ações isoladas até de Dom Pedro II contra a escravidão, inclusive alforriando muitos escravos, ao contrário de Marechal Deodoro da Fonseca, que criminalizou a cultura negra, que criminalizou a capoeira, tanto que no momento final da monarquia, um grupo de negros cria aí a Guarda Negra para proteger a monarquia e a princesa Isabel. Esses negros aí, eles temiam que a República fosse trazer de volta a escravidão. Então, a gente observa, inclusive, que a maioria dos abolicionistas eram monarquistas. Isso não é por acaso. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, eram todos abolicionistas e monarquistas, inclusive. Dom Pedro II, ele não poderia expressar-se contra a escravidão naquela altura, porque teria aí um problema enorme com a elite. Tanto que quando a elite cafeeira do Oeste Paulista percebeu as ideias abolicionistas de Dom Pedro II, logo esses cafeicultores passaram a defender a República, até mesmo porque Dom Pedro II já deixava bem claro que não pagaria indenização para esses cafeicultores. Esses cafeicultores queriam indenização pela perda de seus escravos lá com a Lei Áurea
em 1888. Então aqui José do Patrocínio, importante abolicionista e monarquista. Foi a peça fundamental na defesa da Guarda Negra. Segundo o pesquisador Ricardo, o abolicionista buscava apresentar o movimento como legítimo e fruto das transformações de seu tempo, já que a Lei Áurea não representou a inclusão imediata do negro na sociedade brasileira. A Guarda Negra é vazadouro de quanta cólera, de quanto acesso rápido provocaram as decepções de 13 de maio. Escreveu ele em seu jornal em 19 de março de 89. Escreveu José do Patrocínio. Entretanto, alguns intelectuais viam a agressividade envolvida nos atos praticados pela Irmandade Negra com menos benevolência. Rui Barbosa se opunha a Patrocínio em relação à Guarda. E, embora entendesse as razões de existir do grupo, criticava a violência por ele adotada, conta esse pesquisador aqui, o Ricardo. Por trás da aparente discordância sobre métodos havia uma disputa ideológica. Rui Barbosa era a favor da República, Patrocínio monarquista. Inclusive, há bastante polêmica em termos dessa figura aqui do Rui Barbosa, porque Rui Barbosa mandou destruir documentos da escravidão quando foi ministro da Fazenda. Muitos o acusaram aí de ser a favor da escravidão por conta disso. Recentemente descobriu-se, por fim, que na verdade Rui Barbosa, queimando documentos aí de cunho fiscal, o objetivo na verdade era impedir que fazendeiros, chamados aí de indenizistas, porque queriam indenização pela perda dos escravos, na verdade o Rui Barbosa queria queimar esses arquivos para que não houvesse o pagamento a esses fazendeiros, indenização a esses fazendeiros pela perda de seus escravos. Então fica esclarecido aí, Rui Barbosa ele foi um abolicionista. Então assim a gente encerra esse período do Segundo Reinado, iniciando agora a República.